Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. Esse espaço ele foi criado com um único objetivo: abençoar o seu casamento. Portanto, eu tenho um importante convite a fazer a você. Compartilhe essa mensagem com o seu cônjuge. Aliás, faça essa mensagem chegar a outros casais. Espalhe essa mensagem. Quem sabe, essa palavra pode salvar um casamento. Então, assista, curta e compartilhe essa mensagem. O tema que nós iremos tratar hoje é um tema muito importante. Quando o casamento esfria. E é muito importante que você tenha um olhar cuidadoso sobre esse assunto, porque a relação ela não esfria da noite para o dia. Não acontece de repente. Acontece aos poucos, de modo quase que silencioso. E sem que você perceba, sem que você se dê conta, de repente, aquela relação que um dia foi tão aquecida, tão carregada de afeto, de intensidade, de calor, ela se torna fria, distante, gélida. Então esse é o assunto que nós vamos tratar hoje no Devocional para Casais. E o texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto que se encontra no livro de Cantares. Capítulo 5, versos de 3 a 6. O texto sagrado diz assim: Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu marido. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu. Quando antes ele me falou, busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Bom, o livro de Cantares é um livro interessantíssimo. Alguns teólogos até já discutiram a razão pela qual um livro que retrata o amor de um homem por uma mulher está aqui, presente nas Escrituras, dentro do cânon, como um livro sagrado. Mas eu acredito que não existe de fato nada mais sagrado do que um amor entre um casal, onde ambos devotam tudo isso a Deus. E esse capítulo é um capítulo muito interessante porque é um capítulo que caminha ou marcha para o momento mais apoteótico do livro de Cantares. O momento em que eles vão finalmente ter uma grande noite de amor, onde eles terão um momento de muita intimidade, sobretudo sexual. E aqui no capítulo de número 5, mais precisamente esses textos que eu acabei de ler para vocês, é um texto que mostra um certo desencontro entre eles. E a partir desses versículos eu gostaria de trazer algumas aplicações para o nosso coração. O primeiro ensinamento que esse texto nos traz é o seguinte: o casamento esfria quando nós negligenciamos aspectos importantes. Vejam vocês que o texto começa trazendo uma descrição muito interessante daquele evento. O homem estava à porta. Ele bateu à porta do quarto da sua amada. Ele tinha grandes expectativas. E por uma razão que a gente não consegue explicar, ela demora a responder. E quando ela finalmente responde, ele já tinha ido embora. Ele já tinha se ausentado. E é curioso porque, assim como ele tinha grande expectativa, ela também tinha. Tanto é que o texto diz que ele estava do lado de fora, aguardando. Ela estava do lado de dentro, também se preparando, se adornando. O texto diz que ela
Ela estava ornada, estava ornamentada, estava perfumada. Estava tão perfumada que o texto diz que quando ela pega na maçaneta da porta, o ferrolho fica completamente embebido com o perfume que as mãos dela destilavam. Então nós temos aqui tanto um quanto o outro com o coração cheio de expectativas para aquele momento. Mas houve algo ali que gerou um desencontro, uma demora na resposta, e aquilo frustrou a expectativa dos dois. Veja que o texto se inicia com ela dizendo isso: eu já despi a minha túnica, terei que vesti-la outra vez? Eu já lavei os meus pés, terei que sujá-los outra vez? Então vejam vocês que nós precisamos ficar alerta no que diz respeito a esse assunto no nosso casamento. Tanto um quanto o outro tem grandes expectativas e nós não podemos negligenciar aspectos importantes dentro da nossa relação conjugal. O segundo ensinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o nosso casamento esfria quando nós vamos perdendo oportunidades preciosas. Vejam vocês que eles tinham uma oportunidade única diante deles. Eles estavam tão desejosos de desfrutarem um do outro, de terem uma noite de amor incrível, de desfrutarem do amor na sua plenitude, no grau superlativo. Mas por uma eventual demora, uma certa negligência, essa oportunidade passou. E eles perderam aquela oportunidade. E o quanto aquilo trouxe frustração ao coração deles. E na nossa vida conjugal não é diferente. A gente perde tanta oportunidade. A gente perde tantas oportunidades para desfrutarmos da vida a dois, para desfrutarmos de noites maravilhosas enquanto casal, de desfrutarmos de um tempo precioso, porque às vezes a gente se apega a coisas pequenas, faz com que determinadas situações se avolumem, tenham um grau de importância maior do que deveria, e aquilo que era um problema pequeno se torna um problema grandioso a ponto de nos afastar um do outro. Não perca as oportunidades. Todos os dias você tem uma nova oportunidade de fazer diferente, de desfrutar um novo capítulo da história com o seu cônjuge. Então não perca as oportunidades que passam diante de vocês. Desfrutem. Desfrutem o tempo que se chama hoje. Sabe qual é o melhor dia para sermos felizes? Hoje. Não foi ontem, não é amanhã. O melhor dia para desfrutarmos as bênçãos de Deus é o dia de hoje. Então, se não há nada no calendário para comemorar, comemore o fato de vocês estarem juntos, comemorem o fato de vocês estarem com saúde, de vocês estarem unidos, celebrem a vida. Não deixem de celebrar. E não celebrem apenas em datas e momentos importantes. Celebrem todos os dias, desfrutem todos os dias. Não percam a oportunidade. O terceiro e último ensinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: diante do primeiro sinal de distanciamento, procure uma restauração imediata. E eu quero ler com vocês o verso de número 8. Cantares 5:8. É o texto que vem logo em sequência. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Eu considero esse um dos textos mais belos do livro de Cantares, porque a noiva, a sunamita, ela consegue imprimir neste único verso o estado emocional do seu coração.
o seu coração desfalecia de amor. O seu coração estava febril de amor. O que ela mais sentia pelo seu amado era amor. E ela estava desejosa de dar a ele tudo aquilo que ela possuía. Então, a partir desse desencontro que aconteceu, ela faz uma grande mobilização. E o texto diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, digam a ele que eu estou desfalecendo de amor. O que ela busca é uma restauração imediata. Ela busca, de maneira desesperada até, que aquele desencontro seja consertado, que aquele desencontro seja rapidamente reparado. Ela não deseja que aquilo se torne uma lacuna, uma fissura, que aquilo gere um distanciamento. Ela procura rapidamente reparar aquilo. O maior desejo do coração dela é se entregar ao seu amado e dar ao seu amado todo o seu amor. Então esse texto nos ensina algo muito precioso. Diante dos primeiros sinais de esfriamento, frente aos primeiros sintomas de distanciamento, nós precisamos agir rápido. Nós não podemos deixar esse muro crescer, esse silêncio crescer. É importante buscar uma restauração imediata para a relação conjugal. Deixa eu dizer algo importante a você. Esse é um perigo que afeta todos os casamentos. Em algum momento da sua jornada matrimonial, você terá que lidar com o esfriamento conjugal. A rotina pode contribuir para isso. As crises não resolvidas, os problemas que se avolumam, tudo isso pode ser um combustível para desencadear dentro da relação conjugal de vocês um esfriamento. E esse texto tão precioso de Salomão é um texto que nos apresenta alguns caminhos que nós precisamos percorrer todas as vezes que o esfriamento se avizinha ao nosso casamento. Então não trate esse assunto como um assunto menor. É um assunto de grande importância. Você precisa permanecer atento aos sinais de esfriamento. Esses sinais que por vezes são silenciosos. Fique atento. E frente ao primeiro sinal, siga essas orientações que a palavra de Deus nos apresenta. E logo, logo, o seu relacionamento será vivificado, fortalecido, revigorado. Eu creio nisso. Creio com todo o meu coração. Deus, Ele é poderoso para restaurar casamentos. Deus, Ele é poderoso para devolver o calor e o fogo para o coração de vocês. Portanto, eu gostaria de concluir esse importante devocional convidando você a orar. Porque quem sabe essa relação conjugal, ela já se esfriou tanto. Vocês estão tão distantes um do outro e você já não vislumbra mais qualquer possibilidade de aproximação. Dividem a mesma casa, dormem na mesma cama, mas se sentem tão distantes um do outro. Mas nós servimos um Deus, o Deus da restauração, o Deus que faz nova todas as coisas. Por isso eu quero te convidar a orar, para que Deus promova uma intervenção no seu casamento e te ajude a restaurar essa relação. Vamos orar? Pai bendito e santo, nós te damos graças por esta palavra tão preciosa, que nos traz ensinamentos tão valiosos. E nós queremos, à luz dessa palavra, Senhor, cuidar da frieza que por vezes assola a nossa relação conjugal. E em muitos momentos, nós precisaremos de um milagre, de uma intervenção do Senhor na nossa vida, no nosso casamento.
Portanto, eu apresento ao Senhor o casamento de todos os meus irmãos e peço a Ti, ó Deus, para que o Senhor faça um milagre, que o Senhor promova uma intervenção e que todo esse muro de distanciamento seja quebrado e que eles sejam aproximados outra vez. Esta é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Tchau, até o nosso próximo devocional para casais.